Creio que já estamos ao vivo. Vamos só confirmar aqui. Estamos ao vivo, então. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez falar um pouco sobre a história da nossa terra. E hoje o tema que nós vamos falar é a bibliografia lavrense, os livros escritos sobre a história da nossa terra e também da nossa região. De fato, eu fiz um levantamento em mais de 150 livros e artigos e monografias de cursos de graduação, mestrado e doutorado relativos à história de Lavras e da região. Como são muitas obras escritas, não dá para falar todas hoje. Então a gente fala só de algumas. E tem aqui também a presença do nosso amigo o Marcos Barbosa. Para começar, eu vou falar do grande clássico, que foi o primeiro livro que chamou atenção sobre a pesquisa da história da nossa terra, que é o clássico do Hugo de Oliveira. Esse livro aqui, Os Caminhos de Josefa Campeira. Não é difícil de encontrar esse livro nos sebos. Ele foi escrito em 1983, que no fundo é um compilado dos artigos que ele escrevia na Tribuna de Lavras. E é uma fonte muito rica, porque além da parte histórica, ele também conta memórias. Então, para pessoas que querem saber a história de Lavras do século XX, é uma obra muito boa de conhecer. 10 anos depois, o Hugo de Oliveira lançou um outro livro, esse aqui, Histórias da Terra da Ninha da Chácara. Esse livro aqui é tão curioso, eu vi um morador de rua, ele estava lendo esse livro, eu falei, você vende esse livro para mim? Ele vendeu para mim. É um livro um pouco mais difícil de encontrar, mas é um livro também muito importante. De fato, muita coisa que tem nesse livro transcrições do Firmino Costa, mas também tem a parte própria do Hugo de Oliveira, e ele é muito bom que tem a parte da biografia de alguns lavrenses ilustres. E tem também algumas coisas sobre o bonde, o antigo teatro. Então ele pegou uns pontos marcantes da nossa história e escreveu nesse livro. E você, Marcos, qual que é os livros que você tem sobre Lavras que você considera relevante para falar hoje? Bom, Giovanni, eu quero falar aqui um pouco de um autor que é o Márcio Salviano Vilela, que é natural de Ribeirão Vermelho, né? Ele já produziu alguns livros aí sobre a história de Ribeirão e também um de Lavras. E esse livro aqui que foi lançado em 2007, né? Que é A Formação Histórica dos Campos de Santana das Lavras do Funil. Ele é um livro aí que abrange mais a história de Lavras de uma maneira geral, né? E ele vem desde do início do povoamento da região, contando a história, até o século XX, 1968. Então ele abrange bastante coisa aí da história, em vários setores aí, né? Esse livro do Márcio Salviano é o meu livro de cabeceira. Quando eu vi ele escrito, nossa, ele escreveu um livro que eu sonhava em escrever. Mas é muito bom, ele fez uma pesquisa fantástica quando ele tinha acesso aos arquivos que estão lá no Museu de Moreira, e é um grande compilado da história daqui de Lavras. Isso. Eu acredito que ele tem exemplares ainda à venda, ele mora lá em Ribeirão Vermelho. Eu acredito também que tem alguns livros dele na livraria da UFLA. É um livro relativamente, está se tornando um pouco raro, então as pessoas que queiram adquirir esse livro, talvez os últimos exemplares disponíveis à venda ainda estão na livraria da UFA. Então, corre atrás, que é um livro que vale a pena conhecer. E sobre a história de Ribeirão, ele também lançou, acho que 2 ou 3 livros, né?
Isso. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Sobre Trilhos. Esse aqui, ele conta um pouco das origens de Ribeirão Vermelho e também da ferrovia de lá. É o primeiro que ele escreveu em 98. É interessante que o Márcio Saviano é agrônomo, igual você. Ele é estudante da Isso. UFLA e ele gosta muito de memória aqui da nossa terra. E esse outro livro que ele escreveu é o Ementário da História de Ribeirão Vermelho. E até é curioso que Ribeirão Vermelho é um município tão pequeno, mas tem a história dele tão preservada. E o Márcio Saviano Vilela, o trabalho que ele fez vai ser eternizado. Todo mundo que quiser saber a história de Ribeirão Vermelho vai encontrar nesses livros. E tem mais um ainda, esse aqui também está disponível nas livrarias, acho que está disponível na livraria Crepaldi. Esse livro aqui eu acho que é fantástico. Ó. É o Sim, Minha Aldeia. Olha o tamanho dele. Ele é bem completo. Tem 736 páginas. Esse livro, para as pessoas que se interessam em genealogia, é fundamental. Se alguém tem parente que é da terra de Ribeirão Vermelho, provavelmente vai encontrar informações lá. Eu encontrei uns parentes meus que eu nem sabia que existia, lá do início do século XX, tem os registros lá onde morava, quem era quem. Ele fez essa pesquisa baseada, se não me engano, foi nos cartórios. Sim, ele tinha acesso ao Ribeirão Vermelho. Isso, ele fez uma pesquisa aí de busca no cartório de notas e do registro civil, né? E assim, isso. Ribeirão Vermelho tem uma história bem característica, né? Que com a ferrovia, ela recebeu muitos imigrantes aí de diversas partes, né? Assim, vieram muitos portugueses, italianos, né? Vieram pessoas de vários locais para trabalhar na ferrovia na época e acabaram residindo ali, constituindo família, né? No município de Ribeirão Vermelho. Aliás, isso até não é tanto o assunto aqui da bibliografia, mas eu acho que as terras lá de Ribeirão Vermelho eram um ancestral em comum que nós temos, né? As terras que nós somos primos de sexto grau, né? Isso. Descobrimos pela genealogia, mas acho que a gente tem uns parentes que eram entre os primeiros povoadores daquela terra lá. Sim. O que mais? Bom, agora também queria comentar sobre outra autora, né, que escreveu um livro sobre a cidade de Carrancas, que é a Marta Mato. Ela é uma autora paulista, né? Ela faleceu no ano passado e ela deixou essa obra aqui, que é A Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Carrancas e Sua História, que é um livro que foi editado em 1996. Já tem um tempinho bom, né? E é um livro que está esgotado. Assim, ele é um pouco difícil de encontrar hoje em dia, né? E assim, ele trata da formação histórica de Carrancas, que tem ligação direta com a formação de Lavras, né? E aí ela cita aqui bastante sobre os primeiros colonos, né, que habitaram a região lá de Carrancas, que é o João de Toledo Pisa e Castelhanos, que era um paulista, que foi um dos primeiros moradores, né, juntamente com o português Manuel Alves Taveira, depois também o outro português, que era o João Pereira de Carvalho, que são, assim, as famílias que fundamentaram ali a colonização daquela região, né. Ela mostra bastante aqui no livro. Isso. Eu sei que a genealogia, às vezes, é um pouco desprezada pelos historiadores, o que é uma vergonha, porque se nós vamos rastrear a origem dos fundadores de Carrancas, os vínculos de parentesco e proximidade que eles tinham com os fundadores de Lavras, respondem muitas dúvidas que a gente sempre teve sobre a nossa fundação. Eu estou fazendo uns levantamentos a respeito disso,
Ainda tô pesquisando, mas tem novidades na nossa história de fundação. A Marta Mata, infelizmente, realmente, ela faleceu há pouco tempo, mas é uma das grandes genealogistas aqui do Brasil. Os trabalhos dela são muito conhecidos e esse livro tem um aspecto marcante também, que ele tem as documentações das cartas de Sesmarias. As pessoas que querem saber quem eram os ancestrais que eram os primeiros colonizadores daqui, às vezes até ancestrais diretos em linha genealógica, encontram nessas documentações. É uma pesquisadora muito boa. Falando em Carrancas, também tem uma outra pesquisadora, que é Maria da Graça Mourão. Ela escreveu esse livro aqui. Deixa eu ler aqui. A origem do município de Carrancas, através de suas capelas. Esse livro foi um presente dos meus pais. Ela fez uma apresentação na cidade de Carrancas, um tempo atrás, e esse livro tem muitas pesquisas que ela faz sobre aquela região. Não só esse livro, como este outro aqui também, Carrancas, uma capela no Caminho Real. Esse livro, inclusive, tem 2 edições. Ela fez é mais recente. Com algumas correções. São 2 livros muito bons para as pessoas que querem conhecer a história de Carrancas e diretamente também da região de Lavras. E é um livro bom porque Carrancas é um polo turístico. As pessoas, quando visitam Carrancas, querem saber um pouco da história de lá, a história da igreja, a história dos fundadores. E a Graça Mourão fez esses livros que são referências para conhecer a história de Carrancas. São 2 livros importantes. Oi? Você já leu esses livros? Não, o da Graça Mourão, não. Ela está aqui no nosso grupo, vou marcar ela depois. Ela pode explicar para a gente como é que pode adquirir esse livro. A Graça Mourão também chegou a fazer um livro sobre história de Lavras. Eu acho que ia ser lançado ou relançado. É um livro que às vezes pode ser vendido mesmo, nem que seja uma versão eletrônica, quem sabe. É um livro muito importante que ela escreveu. Fala um pouco sobre o surgimento de Lavras, as cartas de Sesmarias. E é bom saber essas coisas. É isso. Assim, e novos livros podem surgir ainda, né? Sobre a história de Lavras. Para escrever livro tem que ter acesso aos arquivos. Nós vimos hoje uma notícia muito curiosa, que documentos ligados à história de Lavras estavam sendo leiloados. Estranho, não sei como que esses arquivos, esses documentos chegaram, que eram documentos de origem pública que estavam sendo vendidos. Foi notícia no jornal Estado de Minas. Mas pois é isso que tem que preservar os arquivos de Lavras. E os arquivos, eles são de natureza pública, são acessíveis aos historiadores, aos pesquisadores em geral, e esses documentos que vão gerar novos livros e novos conhecimentos sobre a história da Terra que nós vivemos. Sim, aí, esses documentos aí são do século XIX, né? Parece que são ligados à Câmara Municipal da Vila de Lavras, né, na época. E eles estão, parece que, em poder do Arquivo Público Mineiro, né? Atualmente, agora. Mas eu acho que deve voltar para a Câmara Municipal. Então, a Câmara tem que ter o seu arquivo bem organizado. A Câmara tem espaço, tem uma sede nova, tem... Fazer as coisas certinho, né, gente? A gente paga para isso. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais encontros para falar do resto da bibliografia lavrense, então na semana que vem a gente se encontra novamente. Isso aí. Tá bom, então. Até mais, pessoal. Até mais, obrigado.